Olá, queridos, seja bem-vindo novamente ao nosso canal Minuto Conselhos de Deus. Nesse novo tópico, nesse novo projeto, trazendo para vocês que necessitam, que gostam de estudo, que gostam de trabalhar com a palavra do Senhor, as aulas da revista Betel dos adolescentes, Viver Mais, que vai de 15 a 17 anos. Nós já fizemos alguns vídeos. Ainda não está tendo muita visualização, mas como eu prometi na aula passada que se tivesse uma pessoa que colocasse no comentário que era para continuar, eu vou continuar, tá bom? Então me ajude compartilhando, me ajude enviando para as pessoas da tua igreja, para os grupos. Queridos, são aulas interessantíssimas. Eu me apaixonei nesse estudo desse trimestre, porque é sobre o Pentateuco, é sobre a nossa base, é sobre a escravidão, sobre a libertação, sobre o livro de Gênesis, sobre todos os milagres que Deus fez para provar para o povo que Deus era Deus, o eu sou, tá bom? Então se você puder me compartilhe, me ajude, comente, eu preciso principalmente do comentário de vocês, tá bom? Vamos lá então, sem perca de tempo, primeiro vamos orar? Querido papai, mais uma vez, Senhor, vamos iniciar um trabalho, Senhor, que refere-se aos teus escritos, refere-se, Senhor, a ti, Pai. Então eu peço que o Espírito Santo venha nos orientar, nos trazer, Senhor, as decisões certas, falar conosco, Senhor, em todo momento. Senhor, esteja conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Preparado? Caderno anotado, Bíblia do lado. Falando em Bíblia, eu estou muito feliz. Olha, hoje chegou uma Bíblia que eu estava apaixonado. Comprei ela, uma Bíblia de estudo. E olha, mais uma para minha coleção, mas preciso começar a ler. Ela é muito interessante, queridos, muito boa mesmo. E como eu sou um apaixonado por escola bíblica, eu sei que vai ser útil para me trazer mais informações para você, tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar a nossa quinta aula, Viver Mais, de 15 a 17 adolescentes, com o tema desse trimestre, o Pentateuco. Lembra o que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. É a Torá, na verdade, dos judeus. É a base de todos os escritos da Bíblia. Se você tirar o Pentateuco, você não tem história. E sem história não existe um povo. O tema desta lição, das 5, é Israel. Um tempo de libertação. Base bíblica é Êxodo capítulo 3 e capítulo 4. Leia! Faça só essa lição de casa aí, ó, leia esses capítulos para você entender um pouco do que vai ser falado hoje. Como a revista tem aulas pequenas, razoavelmente pequenas, para que você entenda mais, você vai ter que entrar nesses estudos aqui. Ei, se você está começando agora, não começa agora não. Volte nas outras lições, porque é um caminho para seguir. Volte na primeira, de Gênesis, a segunda, a terceira. Na lição passada que falou do nascimento de Moisés, e hoje nós vamos falar da peregrinação do povo no deserto. O versículo-chave: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Está lá em Deuteronômio capítulo 34, verso 10. Preparados? Vamos lá então, deixa eu pegar meu marca-texto. Iniciando, como eu estou tentando, em todo o início nós trazemos uma ajuda, alguma coisa para refletir sobre a lição de que nós vamos estar entrando. Se ela for cansativa, me perdoe, ouça, anote, grife. Você consegue ter um estudo melhor. Para você que é professor, professora, essas introduções te ajudam muito a fazer um pano de fundo para a tua aula ficar atenta, para os teus alunos ficarem na expectativa do que virá. Vamos lá então, ó. Quando lemos sobre o povo de Israel, nos deparamos com diversos momentos em que nos colocamos na situação deles. E muitas vezes o que vem à mente é: será que eu agiria diferente? Se você é um leitor da Bíblia, se você já leu o Velho Testamento, se você já leu o Pentateuco alguma vez, você vai ficar indignado como o povo errava, como o povo murmurava, como ele voltava no erro. Você já imaginou, você já pensou? Porque muitos de nós pensamos assim: eu não faria assim. Mas se coloque
na vida deles, no estado que eles estavam lá, e tente imaginar se você faria diferente. Essa reação é importante para nos fazer analisar cada passo dado por eles, tentando corrigir-nos, olha que importante, tentando corrigir-nos à luz do relato bíblico. Ou seja, se está na Bíblia, ele tem utilidade. Se os erros deles estão lá, é para que nós possamos nos corrigir a essas atitudes, porque senão vamos continuar fazendo as mesmas coisas que eles faziam. Nesse mesmo sentido, é importante explorarmos alguns traços interessantes sobre a saída do povo do Egito e de que maneira isso poderia ter sido diferente, ou mesmo em busca do que podemos aprender com os detalhes minuciosos da narrativa. Então a intenção é que, porque esse livro está escrito? Para que nós notemos, não julguemos aquele povo, mas para que nós pensamos, será que nessa atitude deles lá, nesse momento deles, eu não faço o mesmo? Será que eu não estou murmurando porque minha vida não está dando certo? Será que eu não estou criticando o que está acontecendo ao meu redor, ao invés de tentar analisar e como eu posso fazer para melhorar isso? Antes de entrarmos especificamente no assunto da saída, devemos relembrar a fala de Deus no momento em que revelara a Abraão o que aconteceria à sua descendência. Olha que interessante. Antes de você ver tudo, nós vamos ver que as promessas de Deus se cumprem. Que a fala de Deus, ela quando é feita, não tem nada que muda a fala dele. Então lá em Abraão, no comecinho de tudo, Deus já narrou o seguinte, veja. Então disse a Abraão: saibas que de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas, porém, também eu julgarei aquela gente a qual os servirão, e depois sairão com grande fazenda, com grande despojo, com dinheiro, com roupa. Então Deus está dizendo nisso: olha, Abraão, você não está sabendo de nada ainda, mas o teu povo, a tua descendência, ele vai peregrinar, ele vai caminhar por uma terra que não é tua. Não é a terra que eu vou te dar, mas é por uma terra estrangeira. E vocês serão afligidos, serão escravizados para aprender, mas porém esse povo que vai te escravidar, eu vou fazê-lo sofrer também. O sofrimento que eles vão te fazer não será em vão, eles também serão sofridos. E olha só, isso será por 400 anos, não será por um. Mas eu também vou julgar essa nação, e depois vou deixar tua descendência sair para a terra que eu te prometi, com grande despojo, com grande ganhos, com ouro, com prata, com roupas. Está lá em Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14, só para confirmar que a promessa de Deus era verdadeira. Preste bastante atenção no detalhe grifado no texto, ou nisso que eu grifei. Deus disse que seus descendentes seriam escravos por 400 anos. Ei, quero te colocar algo aqui, que nós vamos falar de alguma coisinha que pode muitas vezes mudar o contexto, porque em determinado lugar, Deus falou para Abraão 400 anos, mas lá em Êxodo nós vamos ver que foi 430. Em Atos capítulo 7, versículo 6, a Bíblia reforça que no momento da promessa de Abraão, o tempo dito pelo Senhor foi 400 anos. No entanto, em outros trechos, a Bíblia ressalta que o tempo que o povo passou no Egito foram 430 anos, como está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 40. Então aí vem uma dúvida: qual seria a data mais provável? Afinal, o que aconteceu entre a promessa de Deus e o seu cumprimento? Muitos, queridos, usam esse texto para tentar tirar crédito da Bíblia, para tentar fazer você acreditar que a Bíblia é fraudulenta, que a Bíblia tem erros. A Bíblia ela não tem erros. Então nós vamos tentar entender por que em determinado lugar é 400 anos, em outra 430. Ela não está conflitando, vai ser o modo com que Moisés viu isso. Olha lá, a Bíblia relata um fato que pode ter sido o motivo pelo qual permaneceu 30 anos a mais
o povo de Deus no Egito. Então olha só, para você entender por que hora é 400 e hora é 430. Moisés, o grande libertador, indignava-se com o jeito que seu povo era tratado. Por fim, em um momento de ira, ele acabou se precipitando e matou o egípcio que afligia um dos seus irmãos hebreus. Esse fato fez com que ele tivesse que fugir para o deserto. Depois nós vamos ver esse texto aqui também, que está em Êxodo capítulo 2, versículos do 11 ao 15. Moisés tinha 40 anos quando fugiu para a terra de Midian e viveu lá por mais... Presta atenção, Moisés tinha 40 anos quando fugiu para a terra de Midian e viveu lá por mais 40 anos. Olha só, Moisés começou a cuidar desse povo com 80 anos. Deus então apareceu a ele e o chamou para tirar o seu povo do Egito. Há um detalhe muito importante na fala do Senhor que chama a atenção, pois ele diz que os que procuravam matar Moisés já tinham morrido. Está em Êxodo 4, versículo 19. Esse fato demonstra que Moisés só pôde exercer o seu chamado de liderança sobre o povo a partir do momento que seu erro não interferisse mais no propósito divino. Ou seja, Moisés se precipitou, Moisés matou um egípcio, Moisés colocou a promessa de Deus acima. Muitas vezes, querido, nós temos que entender que quando nós nos precipitamos, quando nós não aguardamos a vontade de Deus, as coisas saem errado, saem do eixo. Não que a promessa de Deus vai deixar de se cumprir, mas você vai levar mais tempo, você vai demorar mais para alcançar a promessa de Deus. Em outras palavras, a precipitação de Moisés em tentar livrar um de seus irmãos do jugo pesado que o Egito impunha, fez com que ele só pudesse livrá-los de verdade 40 anos depois. Olha só, a precipitação dele fez com que a promessa de Deus demorasse mais 40 anos. Talvez a tua decisão precipitada está prorrogando você de receber a tua promessa, então cuidado. Nesse sentido, podemos refletir que faltava pouco para o povo ser livre da escravidão no Egito, mas infelizmente a precipitação pode nos fazer receber a promessa tardiamente. Por isso que muita gente fala assim, a promessa tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda, mas não falha, não. Ele faz no tempo certo. O que faz a promessa ser tardia é a nossa precipitação, são os nossos erros, são nós colocarmos o carro na frente dos bois, não esperar a promessa de Deus. Deus não mente, nem se arrepende. Ele certamente cumprirá as promessas a seu tempo, na hora dele, não sua. Não adianta você ficar indignado, criticar, resmungar, murmurar. É no tempo de Deus, porque é o tempo propício para que a sua promessa cumpra-se. Deu para entender esse pano de fundo? Agora nós vamos entrar na história. Conseguiu perceber o pano de chão agora? O pano de fundo que nós vamos entrar? Então vamos lá para a lição? Qual é o objetivo dessa lição? Para que nós vamos estudar essa lição? Para conhecer algumas características da liderança cristã pelo exemplo de Moisés. Ponto de partida. Na lição anterior, lembra? Vimos que Moisés teve a vida preservada de maneira sobrenatural. Foi adotado pela filha de Faraó e educado em toda a ciência egípcia. Se você não assistiu ao anterior, você não vai conseguir ter base para essa. Volta para lá e assiste. E se você voltar e assistir, não esquece de comentar. Porém, já adulto, ao ver uma pessoa do seu povo sendo maltratada, Moisés acabou matando egípcios. Êxodo capítulo 2, versículos 11 e 12, está dizendo assim, ó: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todo lado e, não vendo ninguém, matou egípcios e escondeu na areia.
Olha só, queridos, que coisa importante isso, ó. Moisés precipitou nesse fato. Ele viu um egípcio bater no seu povo e ele correu lá e se precipitou e tirou uma vida. Tal fato fez com que ele fugisse, olha só, e se refugiasse no deserto, mais precisamente em Midian, onde se casou com a filha do sacerdote Jetro. Teve filhos e viveu uma grande experiência com Deus, que o mandou de volta para libertar o seu povo. Êxodo 3:10, e está lá, ó. Vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Além de profeta, olha aqui que Moisés foi, hein? Além de profeta, historiador e legislador, escrevia a lei, Moisés foi um líder notável. E a maneira como conduziu os israelitas pelo deserto, até hoje, serve de exemplo para muitas lideranças. É o que nós vamos aprender hoje, queridos. Como Moisés, com todos os erros que teve, se tornou um grande líder, um grande exemplo para nós. Introdução. A história do povo de Deus foi marcada pela presença de Moisés, que consequentemente também marcou a história da humanidade. Entretanto, antes de Moisés ser um líder magnífico, ele era servo do Deus Altíssimo. Ei, ninguém consegue se tornar, ninguém consegue ser um grande líder se não ser servo. Você não consegue servir a tua igreja, você não consegue alcançar patamares espirituais maiores dentro da igreja se você não for servo. Jesus mostrou isso. Ele lavou os pés dos discípulos, que era coisa que os escravos, os mais baixos, faziam, para mostrar que aquele que um dia vai servir e ser um bom líder, ele tem que primeiro ser um bom servo. Você não consegue subir etapas sem ser um bom servo. Nesta lição conheceremos as estratégias de Deus para, através de Moisés, conduzir os israelitas até a terra prometida. Veremos também como a obediência do servo Moisés foi importante e necessária para que houvesse êxito em todas as pelejas que precisou enfrentar, a fim de que o povo de Israel fosse libertado das garras malignas do faraó. Primeiro tópico, vamos lá, preste atenção, abra o caderno, anota. Antes, se puder dar uma pausa, vai lá, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, mande para as pessoas que você acha interessante esse estudo. Primeiro, Deus capacita quem chama. Então, ó, preste atenção, não ache que você é bom, que Deus vai te chamar porque você já sabe. Não, Deus chama aqueles que não sabem, para Deus capacitar e mostrar que não é você, é Deus. Moisés tinha 40 anos quando fugiu para a terra de Midian, onde viveu mais 40 anos. Quando recebeu o chamado de Deus e passou a exercer o ministério de libertador do povo de Israel, Moisés tinha, portanto, 80 anos. Queridos, eu quero trazer uma reflexão aqui. Deus não precisa saber a tua idade para Ele te usar. Ele pode te usar você, adolescente, jovem, você que ainda está entrando no ministério. Deus pode te capacitar e usar agora, como Deus também pode usar você que se acha velho, que se acha ultrapassado, que acha que perdeu o chamado. Moisés começou o ministério dele com 80 anos. Ei, procure alguém na tua igreja, na tua família com a idade de 80 anos. Olhe para ele, se você dá alguma coisa para ele. Você não vai dar crédito para eles, mas saiba que Deus pode usar quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque quem capacita não somos nós, é Deus. Quando você parar de se achar que você é bom, que você já sabe demais, Deus vai começar a te usar. Vamos lá? Quando matou o egípcio que estava maltratando um hebreu, Moisés pensou que ninguém tinha visto a cena. Opa! Presta atenção, quando você faz algo errado, você pode pensar que ninguém está vendo, mas Deus está. Jovem, adolescente, não pense que longe dos olhos do teu líder, do teu pastor, dos teus pais, você consegue fazer coisas erradas, porque aos olhos de Deus você não consegue, e uma hora ou outra isso vai ser revelado. Porém, dois outros hebreus
testemunharam o episódio e contaram tudo para o faraó, que quis matá-lo. Está lá em Êxodo capítulo 2, versículos 13 ao 15. Está dizendo assim, ó: no dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Queridos, ninguém consegue fugir dos olhares de Deus. Moisés fugiu para o deserto e se refugiou na terra de Midian, onde se casou com Zípora, filha do sacerdote Jetro, tornando-se pastor das ovelhas de seu sogro. Deus fez com que Moisés conhecesse a região por onde mais tarde conduziria o povo de Deus rumo a Canaã. Olha que interessante, querido, que coisa maravilhosa. Vamos ler o texto primeiro? Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar a água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílios e deu água ao rebanho. Olha só o que eu quero já refletir com você nesse versículo. Quando você é um homem, uma mulher de Deus, você não deixa as coisas de lado. Você não finge não estar vendo coisas erradas. Você vai intervir. Você vai intervir com o poder de Deus e ajudar as pessoas que necessitam. Não importa se elas são teus irmãos e irmãs em Cristo ou não. A função de um homem e uma mulher de Deus é sempre lutar contra o mal. Tem um ditado que diz assim: quando os bons se calam, o mal prospera. Vamos continuando. Quando as moças voltaram ao seu pai Reuel, estes lhe perguntou. Reuel é o mesmo que Jetro, tá? Por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde ele está? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convide-nos para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. E este lhe deu por mulher a sua filha Zípora. E ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. O que eu quero dizer para vocês, queridos, preste atenção nisso. Deus fez com que Moisés conhecesse a região por onde mais tarde conduziria o seu povo rumo a Canaã. Ou seja, Deus pega até o teu erro, Deus pega até o teu fracasso, Deus pega até o teu desânimo para transformar em bênção para a tua vida. Então não fique julgando os erros do teu passado. Receba essa palavra, que Deus vai transformar os teus erros em bênçãos para a tua vida. Longe do sofrimento do seu povo, Moisés adotou outro estilo de vida, deixando para trás tudo o que conheceu no Egito. Mais uma dica: deixe para trás os teus erros, Deus vai transformar em bênção. Deus, porém, já tinha um propósito para a vida de seu servo, que se concretizaria no momento oportuno, quando enfim os israelitas clamaram por libertação. Êxodo capítulo 2, versículos 23 e 24 diz: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu o lamento deles e lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor os ouviu e chamou Moisés para a sua obra. Deus ouve o teu clamor, queridos. Não pense que Ele não ouve. Deus ouve o teu choro. Deus ouve o teu coração aflito. Tal fato se deu de maneira bastante surpreendente. Moisés pastoreava as ovelhas, quando viu um arbusto que, mesmo em chamas, não se consumia. Curioso, Moisés se aproximou e ouviu uma voz que o chamava no meio do fogo: Moisés, Moisés! Então o Senhor lhe revelou o motivo da sua visitação. Que está aqui o texto, mas eu não vou ler ele todo. Eu gostaria que
você o lesse. Ele é grande, queridos. Mas então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você não estiver com ela aberta, e lesse esse texto tão importante, Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 10, que é o chamado de Moisés, quando Moisés está no monte pastoreando as ovelhas do seu sogro, e aí ele vê uma sarça, uma árvore pegando fogo, e a árvore não se consumia. Ele, curioso, chega até lá, e aí uma voz fala para ele: Moisés, Moisés. Ele fica atento, e ele tem esse primeiro impacto com Deus. Leia esse texto para mim, por favor, para não ficar mais longo a aula. Moisés assumiu uma difícil tarefa, porque o Egito era uma grande potência, a qual todas as nações vizinhas estavam ligados direto ou indiretamente. Presta atenção, uma tarefa difícil. Olha aqui, ó. Tirar todas aquelas pessoas de lá seria um grande desafio, uma missão quase impossível. Por que não quase? Porque com Deus nada é impossível. Querido, se fosse pelo homem seria impossível. Os relatos contam que saiu mais ou menos do Egito 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos lá, se 600 mil homens tivesse mais ou menos umas 500 mil mulheres, com mais filhos, com casais, e o povo procriava demais. Os estudiosos dizem que varia de 3 milhões a 5 milhões de pessoas. Imagine um homem cuidar de 3 a 5 milhões de pessoas, só com Deus no controle. Vamos lá. Entretanto, Deus garantiu que estaria com Moisés, e isso é importante. Deus garante estar com você quando você quiser fazer a obra dele, em todos os momentos daquela árdua missão. O que lhe deu a segurança e a certeza de que era o certo a fazer. Ainda hoje, o Senhor continua chamando os seus servos para diferentes funções, missões e ministérios. Queridos, Deus continua chamando. Se o seu coração se aquece por algo na obra, corra atrás disso. Se o seu coração é missionário, é evangelístico, se é para liderar, se é para ajudar, se é para servir, faça. Não espere mais tempo para isso. Ainda hoje, então vamos lá. Os desafios são muitos, e mesmo que o chamado não gere alguma insegurança, nos gere alguma insegurança, o Senhor nos molda e nos prepara para fazermos o que nos confiou. Olha o comentário: Deus ouviu o clamor do povo e usou Moisés, a quem já havia moldado para fazer a sua obra. Ainda hoje, o Senhor nos prepara, molda e envia para libertar os cativos. Estejamos disponíveis. Você está disponível para Deus? Hoje eu estava fazendo um comentário num grupo de obreiros que eu tenho no WhatsApp, que Deus, quando Ele chama, a única coisa que Ele quer de nós é a obediência ao que Ele quis de Moisés. Presta atenção, se Deus te chamou, Ele não precisa que você seja melhor, seja bom, seja perfeito. Ele quer te capacitar. Vamos lá. 2. O juízo de Deus sobre o Egito. Moisés sabia do imenso desafio que lhe foi proposto. Além de convencer o povo de Israel de que fora enviado pelo Senhor, ele teria que enfrentar a oposição de Faraó. Moisés precisaria de uma estratégia bem elaborada para cumprir os desígnios de Deus. Ele então apresentou suas incertezas e inseguranças a Deus, que já tinha resposta para que a autoridade de Moisés fosse definitivamente estabelecida. Então olha só, olha que interessante. Ele apresentou as suas incertezas e seguranças a Deus. Ou seja, quando nós somos chamados por Deus, a primeira coisa que vem é o medo. Moisés tentou se escapar do chamado de Deus, disse que ele era gago, disse várias coisas. Jeremias, quando foi chamado por Deus, disse que era criança. Nós, às vezes, queridos, como somos chamados por Deus, dizemos: eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não vou fazer. Mas o chamado de Deus é importante, porque Ele nos capacita. Olha só, continuando aqui, ó. As maravilhas do Senhor fariam com que todos os israelitas e egípcios
acreditassem que Moisés era o líder enviado por Deus. Deus não vai deixar você passar vergonha, Deus não vai deixar você frustrado, Ele só quer que você confie. Aos pés do Monte Horebe, para aumentar a confiança de Moisés, Deus mandou que ele lançasse sua vara no chão, e ela se transformou em uma serpente. Em seguida, Deus mandou Moisés colocar a mão no peito, e ela ficou leprosa. O Senhor também garantiu que, se os egípcios não acreditassem naqueles sinais, Moisés lançaria no chão seco uma porção de água retirada do rio Nilo, e a água se transformaria em sangue. Olha lá, outro texto que eu também não vou ler. Vou precisar que você me ajude aí. Tá com sua Bíblia aberta? Pode dar uma pausa aí. Leia esse texto, Êxodo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. Você vai ver Deus fazendo a demonstração do poder através de Moisés. Tudo o que ele fez era para provar que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó apareceu a Moisés. Olha lá esse versículo que está naquele texto anterior. E o Senhor disse: isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Ou seja, Deus não queria que Moisés se envergonhasse. Ele deu sinais para que o povo entendesse que Moisés era sim o líder chamado de Deus. Quando Deus te dá um chamado, um ministério, as pessoas vão entender através do que Ele vai fazer na tua vida que você é um escolhido, que você é uma escolhida. Não se preocupe com a sua idade, se preocupe com estar na presença de Deus, e que se tornou embaixador poderoso. Eu sou, Êxodo 3,14 na terra. Olha o versículo lindo, né? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isto que você dirá àqueles israelitas: eu sou, me enviou. Embora Moisés soubesse que faria sinais diante de Faraó, Deus o alertou de que o rei não o atenderia. Êxodo 4:21. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todas estas maravilhas que eu concedi a você, o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para deixar o povo ir. Olha que versículo interessante. Quem fez as maravilhas? Deus diz que Moisés faria as maravilhas, porque Deus faria esse milagre na vida deles. Contudo, a mensagem de Deus para Faraó era clara e ameaçadora: Israel é meu filho unigênito, e eu tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusastes deixar ir. Eis que eu matarei o teu filho e o teu primogênito. Está lá o texto, ó. Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quer deixar ir, por isso matarei o teu primeiro filho. Êxodo 4, versículos 22 e 23. Observe que Deus chamou Moisés e o capacitou para que cumprisse a missão que lhe foi confiada. Deus nunca nos chama para uma missão sem antes nos preparar e nos fortalecer para isso. Queridos, eu que o diga. Um dia Deus colocou no meu coração a obra missionária, e eu fiz uma primeira viagem missionária às tribos Kaxinawá e Colina, na divisa entre o Peru e o Acre. Queridos, Deus me capacitou para tantas coisas que eu não acreditava, desde me alimentar da comida deles, de pregar o evangelho para o povo deles. Como Deus capacitou eu a poder fazer mais coisas para isso. Quando Deus te chama, você vai se sentir inútil, mas Deus vai te capacitar para que todos vejam em você que Deus é contigo. Viver no deserto foi uma experiência necessária para que Moisés se descontaminasse do Egito. Porém, viver no Egito também foi um tempo necessário, a fim de que Moisés soubesse como ter acesso a Faraó. Deus usa os caminhos que quer para nos preparar para importantes obras. E eu vou te confessar, queridos,
Às vezes, quando Deus te chama, você não vai entender. Você vai ficar perdido. Você vai falar assim, é tudo mentira, não está certo, não funciona. Porque você vai querer ver algo que é com o tempo acontecendo imediato. Quando você recebe uma promessa que Deus te capacitou, que Deus te separou para o ministério, não pense que isso é no mesmo dia, que isso é no outro dia. Você vai passar por um tempo de aprendizado. Deus vai cobrar de você que busque mais, que ore mais, que leia mais, que estude mais, para que Ele possa te fazer de você uma ferramenta perfeita. 3, e último tópico da lição de hoje. Estão entendendo? Estão compreendendo? Está dando para entender a importância do chamado de Deus, a tua importância para o ministério? Creia nisso. Estude, pregue, louve, mas faça de todo o teu coração. Tópico 3. A liderança de Moisés. Olha só, preste muito atenção nesse tópico. Você vai poder ver se um líder é mesmo ou não. É possível que você se ache muito novo para exercer algum tipo de liderança, mas idade não é um fator limitado para o agir de Deus. Olha esse texto lindo. Josias, por exemplo, assumiu o trono com apenas 8 anos de idade. Olha lá o versículo, 2 Crônicas, peraí. 2 Crônicas, olha lá, capítulo 34, versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Olha só, você consegue notar que para Deus não tem idade? Com quantos anos? Lembra com quantos anos Moisés assumiu a liderança do povo de Israel? 80! Para qualquer um já era velho, não servia mais para nada. Deus usou ele por mais 40 anos. Olha só, Josias assumiu o reinado de um povo com 8 anos de idade. Ele tinha como assumir esse reinado? Não, mas Deus capacita. Ei jovem, ei adolescente, se você acha que é muito novo para isso, não se preocupe, Deus trabalha. Agora, é possível observar em Moisés algumas características de um líder sábio. Ei, você que tem um chamado no teu coração, seja ele qual for esse chamado, seja para reger, seja para limpar a igreja, seja para cuidar de uma porta, seja para pregar, para ensinar, seja para profetizar, Deus vai te capacitar. E quando você é um líder do seu departamento, você tem que entender que existe responsabilidade sobre a tua vida. Vamos olhar agora porque Moisés se tornou um líder tão bom. Olha a primeira característica dele, a letra A: liderança compartilhada. Isso é uma das coisas mais difíceis que nós encontramos no ministério. Um verdadeiro líder compartilha o ministério. Ele não faz tudo sozinho, ele não abraça tudo. Moisés compartilhou e nós vamos ver. Jesus compartilhou o ministério. Jesus mandou para que os seus discípulos fossem pregar. Jesus capacitou cada um para que continuasse a trabalhar. Tem líderes que têm ciúme da liderança. Um bom líder é o que compartilha, é o que ensina, é o que continua dizendo da palavra de Deus e tem orgulho em fazer novos líderes. Olha só, Moisés sentiu-se temeroso e limitado. Sentimentos aceitáveis em razão do caráter humano. Por isso, buscou a cooperação de Arão, seu irmão. Os dois ainda foram os líderes do seu povo, dos seus povos, os anciãos, para contar com o apoio deles também. Êxodo 4:29. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. Ou seja, não é porque ele se tornou líder que ele esqueceu os outros. Ele foi lá, chamou todas as autoridades e disse: Deus me chamou, Deus vai fazer, mas eu preciso de você. Um líder não faz nada sozinho. Um líder que abraça a obra sozinho, ele mata o ministério dele, ele mata a liderança dele. Ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. A palavra nos ensina que melhor é serem dois, pois terão mais resultados. Eclesiastes 4:9. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Algumas vezes é preciso buscar o apoio para liderar. Em outras, deve-se apoiar aquele que está na liderança. Hebreus 13, versículo 17. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas.
Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para você. Ou seja, tem muitas vezes que você ainda não é o líder e você tem por obrigação apoiar o teu líder. Muitas vezes você não vai concordar com a liderança dele, mas a tua função não é julgar se está certo ou não, é apoiar o teu líder, é orar ao Senhor para que ele tenha autoridade para essa liderança. Você não sabe o que é uma liderança ainda, o peso da liderança. Apoie o teu líder, apoie o teu pastor, apoie o teu professor. Seja assíduo nas suas aulas, ajude o ministério. Tudo que Deus seja honrado, tudo para que Deus seja honrado e glorificado pelo êxito de todos. Segunda característica de um bom líder, que nós vemos em Moisés: paciência para uma liderança eficaz. Anote aí no teu caderno, ó, paciência para uma liderança eficaz. Como é difícil ser paciente, eu que vos diga, é muito difícil. Líderes irritadíssimos, nervosos e apressados mostram-se fadados ao fracasso, pois tais características prejudicam a tomada de decisões equilibradas. Ou seja, aquele que não tem paciência, aquele que fala antes. Queridos, a palavra de Deus diz assim que uma resposta branda acalma o furor. Tiago diz assim que é melhor, que eu tenho que ser tardio no falar, tardio no irar-se, e muito mais sábio no ouvir. Um bom líder vai ouvir mais. Um bom líder vai estar mais à frente do trabalho, principalmente ouvindo, orando, e só então depois falando o que precisa ser feito. Os que são nervosos, os que são apressados, os que passam por cima de tudo, eles são fadados, ou seja, é um fracasso precipitado, você vai ver que ele vai cair. De antemão, Moisés foi avisado da dureza do coração de Faraó. Êxodo 7:3, eu, porém, farei o coração de Faraó resistir, e embora multiplique os meus sinais e maravilhas no Egito, que não lhe atenderia prontamente. Deus estava dizendo para Moisés assim, através disso: olha, eu vou mostrar sinais, mas ele não vai aceitar isso de cara. Tenha paciência, porque eu preciso trabalhar no coração dele e no coração do meu povo, fazer eles acreditar que eu sou mais forte de qualquer deuses do Egito. Moisés e Arão precisaram ser bastante pacientes até o cumprimento da promessa de libertação do povo. E terceira, principal também, obediência total a Deus, e eu incluo mais, aos teus líderes. A Deus e aos seus líderes. Moisés e Arão receberam as orientações necessárias para cumprir a missão que lhe cabia. No começo, os irmãos chegaram a hesitar em mostrar os sinais para o rei do Egito, que cada vez mais impunha sofrimento aos israelitas, devido ao pedido de libertação. Porém, eles fizeram tudo o que Deus mandou, sendo fortalecidos para cumprir aquela árdua tarefa. Êxodo 7:27. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo, na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Então, queridos, a terceira e muito importante para você líder, para você que vai liderar, é a obediência total a Deus. E aí eu te pergunto, como você ouve Deus para obedecê-lo? Primeiro, nunca esquecendo, tudo que você precisa está aqui. Aqui ele vai te ensinar como liderar. Segundo, oração. Falar com Deus. Com essas duas ferramentas, Satanás não prospera na tua vida. Vamos lá, entendendo? Vamos para o final, para a conclusão. E aí, como é que foi a aula? Já ganha um joinha aí ou um negativo aí? Me ajuda, eu preciso de orientação sua aí. Conclusão. As lembranças das regalias do Egito não paralisaram Moisés quando ele estava sendo moldado por Deus, ou seja, lá no deserto, sozinho, ele lembrando o que ele comia no palácio, como ele era atendido, como ele era cheio de regalias lá, não atrapalhou a promessa de Deus, porque Moisés, no fundo, sabia o que tinha para fazer. Embora por um breve momento tenha sentido insegurança quanto às suas qualificações pessoais, ou seja, dificuldade no falar, ele se permitiu refletir o caráter de Deus em suas atitudes de servo. O Senhor conduziu a buscar alguém que se ponha na brecha
perante ele por esta terra. Olha lá o que Ezequiel 22:30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse a brecha diante de mim, e em favor da terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum só. E aí eu te pergunto, você estaria disposto a se colocar na brecha para Deus? A ser usado por Deus? Abrir mão dos teus desejos materiais para poder servir ao Senhor? Ele está procurando, e na época de Ezequiel ele não achou um homem sequer. Será que você pode erguer a mão? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Cabe a nós fazer ao Senhor o mesmo pedido feito por Moisés: se a tua presença não for conosco, não vos faça subir daqui. Êxodo 33, versículo 15. Ou seja, Deus não vai te mandar sozinho. Conseguiu compreender essa lição? Olha o tema da próxima lição: da escravidão à liberdade. Olha os capítulos que nós vamos estudar, do 5 ao 14. Consegue durante essa semana ler esses capítulos e entender que agora Deus vai mostrar essa saída, a saída do Egito, as pragas que liberaram para poder chegar na liberdade. Versículo chave: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Amém e amém. E aí, queridos, conseguiu entender essa lição? Eu achei ela linda, eu fiquei até empolgado, eu entrei na história. Queridos, Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. Não abaixa a tua cabeça agora, não. Vamos partir para cima, parta para cima. Vamos para cima, Deus tem um ministério na tua vida. Jovem, adolescente, não se preocupe com a tua idade, se preocupe com o chamado de Deus. Joelho no chão, jejum e oração, e você vai ver Deus se revelando para você. Posso esperar com você na próxima aula? Posso contar com o teu comentário e com o teu compartilhamento desse vídeo? Conto com você, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esta aula maravilhosa, por esse texto, por esse conteúdo digno da tua palavra. Continue nos abençoando, nos ensinando, nos guardando, nos liderando de forma magnífica. Nos capacita para a tua obra, Senhor, porque sabemos que o Senhor não escolhe os capacitados, mas o Senhor capacita os escolhidos. Fique conosco, Senhor, com cada um desses que está assistindo. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe.